uma garrafinha. Até aquilo que você estava falando sobre a Me obra. manteiga. Eu tenho tanta história para contar, porque eu cresci na casa com 6 dias solteironas, senhorinhas, e que eu ouvia todos os dias história. Casa de gente italiana, tocava o sino, estava todo mundo na mesa, todo mundo comia, todo mundo tinha que esperar a última pessoa sair da mesa. E a gente escutava histórias do papai. O papai fazia isso, o papai fazia aquilo. Era mais fácil dizer que o papai não fazia, porque fazia tudo. Desenhou a casa onde morava, fez orquestra, tocava, dava aula no conservatório, desenhava. Tem quadros dele, pintado. Antigamente as caixas de madeira, sapatos de madeira, e ele desmontava as caixas e pintava. Tem alguns desses quadros ainda existem, tem então com meu pai, com meus tios e tal. E então tem muitas histórias que eu ouvi, assim, sempre era um filminho passando na minha cabeça, porque elas contavam, tocava no cinema, aí tocava as 2 sessões, a primeira sessão tocava com o quarteto, a segunda sessão eles já estavam meio sonolentos, tocavam meio dormindo, como já tinham decorado o filme, já sabiam como que era, e era aquela coisa executada ao vivo, né? Não tinha, o cinema era mudo e tal. Então são muitas histórias. A gente tem um acervo com quase 500 músicas compostas, manuscritas. Essa música eu fiz com a orquestra, viu, gente? Da Uniara também. E temos muita. A meditação. É maravilhosa. E tem muita coisa que eu faço hoje, que bom que você chegou. E a gente tem essas partituras, a gente já fez um processo de restauração. Quando saiu esse songbook, foi uma parte do projeto todo. Então a gente restaurou o ciclo de missas todo. Eles estão armazenados de forma adequada. E a gente ainda tem a intenção de fazer mais restaurações, porque quando a gente fez o projeto a gente não tinha ideia do quanto era complicado, do quanto era alto o custo. Isso aqui é uma obra do Tescari, o sacrifício de Abraão, né? Você regeu, não é isso? Foi. Coral e orquestra. Participei da... E está ali, se vocês quiserem folhear, tá? E é isso, aí a gente está nessa batalha aí há um tempo já, porque tem papel muito antigo, com mais de 100 anos, que a gente vai lutando aí um pouquinho de recurso municipal, um pouquinho de recurso federal, estadual, vai conseguindo aos poucos restaurando, assim, mas todo o material que a gente tem está armazenado num lugar corretinho, assim, para não ter degradação, né? A gente teve esse cuidado. E aí também tem um projeto, agora eu acabei de descobrir há pouco tempo que o SESC tem um projeto de SESC Partituras, que eles colocam online isso aí, então faz todo um processo de, talvez seja um próximo passo para a gente deixar isso disponível para as pessoas conhecerem mais também. Estou já num diálogo com o pessoal do SESC Partituras também, que eu comecei há algum tempo atrás. E eu queria dizer a todo mundo que uma ideia que eu tive foi que todo aluno adiantado da nossa escola tenha a obrigatoriedade de tocar um Tescari. O Conservatório Tescari. Essa obrigatoriedade. Porque esses meninos vão pedir para algum deles tocar alguma coisa, depois eu vi que são pessoas que já tocam muito bem. E a gente trazer isso, porque o povo brasileiro é um povo que não quer lutar pela sua história. E a gente ter os pianistas tocando Tescari vai deixar essa obra viva na cidade, não é verdade? A Sueli tinha me perguntado do busto também, né? Que desapareceu o Olha que história, gente. Absurdo. Desapareceu da matriz, mas não foi só o dele, né? Foram alguns bustos que roubaram aí, que são de bronze, né? Acho que é cobre, bronze, não sei. Que tem um valor alto. Sumiu do Tescari? Sumiu Eu o estava lá busto. na inauguração. Sumiu o busto e a placa, mas parece que já está sendo feito um processo. Eu conversei com o Weber, que é do patrimônio, e ele falou que já está sendo feito um processo para pegar um artista para refazer direitinho como era e tal. Porque realmente foram roubados alguns bustos aqui da cidade por causa do material. O pessoal derrete, vende aí e tal, então é uma coisa que... Coitado, só agora derretido, não. Não, mas eu vou contar, essa é uma outra história. Aquele busto tinha um óculos. E toda hora roubavam um óculos, ele achava lá e colocava o óculos de volta. E aí roubava, aí chegava, não, deixa ele sem óculos, porque toda hora ficam roubando o óculos dele. E aí tem essas e outras histórias engraçadas, assim, porque elas contavam muitas histórias, assim, de tocar no cinema. Tinha a história com a minha bisavó, que era uma história muito bonita, de amor, assim, que falava que todo dia ela saía, aí chegava, ela ficava esperando aí até chegar na esquina da casa, pra dar tchauzinho, aí ir embora, e ela voltava todo dia, assim, e que depois que ela faleceu antes dele, ele não queria mais sair de casa. Aí começou a ficar mais triste, mais doente e tal. Aí o Dr. Alonso, finado Dr. Alonso, as pessoas mais velhas vão lembrar do Dr. Alonso,
o Dr. Maestro tinha que ir pro cinema. E aí tinha uma cadeira no cinema que era a cadeira do maestro. Ninguém sentava, nossa, eu não vou ficar aqui sabendo do maestro. Aí ele ia no cinema praticamente todo dia. E quando ele saía para ir no cinema, ele chegava lá na esquina e olhava para trás, ficava esperando e ia embora, porque ela já não estava mais lá dando um adeus para ele. Mas ele tinha ficou essa tradição, esse ritual que ficou assim, que era... A gente tem o poder da família também. Ele mandava cartões postais, quando no período que ele ficou no Rio de Janeiro, que ela ficou aqui, ele mandava cartões postais para ela, que contavam histórias. Então você tem a sequência dos cartões postais, é muito legal, muito legal. Tem uma história de amor muito bonita também, de muito carinho. E de ouvir essas histórias sempre das minhas tias contando, assim, eu praticamente naquela casa que você foi lá comigo, eu cresci naquela casa, então aquela casa tem uma memória assim para mim muito grande. Eu estudei piano ali, sabe, tem muitas coisas que quando a casa foi vendida, foi uma dor no coração. E eu passei lá esses dias, eu vi que derrubaram todas as árvores, tudo que tinha no fundo, aquilo me deu uma... Diz eu mostrei pro Lucas, foi aqui que era a casa do Tescari, que pena que não virou um museu, né? Porque a ideia era fazer isso, mas infelizmente não depende só de mim ou só das pessoas que tinham essa vontade na parte artística da família, né? O pessoal queria mesmo, acabou vendendo e tal, e ficou lá, Foi feita uma proposta de uma fundação musical ali, chegou a se reunir pessoas e tal, mas eu não sei se deu andamento depois mais pra frente, porque acabou, foi um pouquinho antes da pandemia, e depois também já veio a pandemia e tal, e veio toda essa coisa, mas